Licença, licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio
e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio
e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram
que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença, filho. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas.
Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença. Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê.
Relaxemos nosso corpo e agora vamos ouvir o Novo Testamento. São passagens de Jesus escritas e vistas por São Mateus. Agora é a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram antes. Fizeram com que ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Então vamos nos concentrar e saber que Jesus nos orienta, nos protege, nos ilumina e aos seus discípulos. Fiquem com Deus. Namastê. Licença.